Fiesc, Indústria Forte é Desenvolvimento. O Sesc e Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Começa agora mais uma edição do Estado de Excelência, que tem o apoio da UCESC, da FECOAGRO, da Fiesc, da ENGE, da FAESC, do Cicobi, da Avan e da Aurora Alimentos. O programa hoje destaca Avelino Bastos, o designer da Tropical Brasil. Eu posso dizer para você que hoje a Tropical Brasil é uma das 5 empresas no mundo tão verticalizadas e que detém tanta tecnologia e design. Vamos continuar com esse assunto, mas antes, vamos às informações de mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Santa Catarina tem apenas 95.346 quilômetros quadrados, ou seja, apenas 1,1% do território brasileiro. Esse pequeno espaço territorial abriga 184 mil propriedades rurais, onde trabalham mais de 500 mil pessoas. Graças à tenacidade desse povo, que tem vocação empreendedora, Santa Catarina se transformou no maior produtor nacional de suínos, cebola, pescados, ostras e mexilhões. Se tornou também o segundo maior produtor de aves, maçã, pera, palmito e arroz. É o terceiro maior produtor de alho, pêssego, maracujá e erva mate. E o quarto maior produtor nacional de banana e leite. Quais ações o poder público instituiu para dar suporte à exuberância do agro catarinense, que responde por 70% das exportações do estado? Para responder a essa pergunta, conversamos com o secretário da Agricultura, Altair Silva, que nos recebeu em seu gabinete para essa entrevista. A Europa já há muitos anos, há milhares de anos, tem a sua economia da proteína de origem animal transformada por um vegetal que é o trigo, que é um cereal de inverno. Por que não fazer aqui em Santa Catarina, que temos um inverno apropriado para os cereais de inverno? Desafiamos as nossas cadeias produtivas e nós já temos vários cases do sucesso. Eu poderia citar a Cravil. A Cravil é uma cooperativa de Rio do Sul, abraçou o programa Cereais de Inverno, produziu 250 mil sacas de cereais de inverno na safra passada e na região de Rio do Sul tem o frigorífico Pamplona, comprou toda a produção dos associados da Cravil. São mais de 50 milhões de reais que ficou na economia do Alto Vale do Itajaí. Em outras regiões do estado também se plantou cereais de inverno, num volume um pouco menor, mas nós demos um salto quantitativo e qualitativo fora do normal. E junto com os cereais de inverno, percebendo que a cadeia produtiva do leite, ela sofre muito, principalmente em razão das estiagens, estamos lançando em 2022 o programa Cereais de Inverno, também para silagem. O produtor pode plantar o trigo forrageiro ou outros cereais de inverno que se adapte para fazer silagem, e o produtor passa a fazer silagem no inverno e também no verão com milho, ou seja, ele tem 2 estações para produzir silagem. Isso vai dar uma estabilidade maior para a cadeia produtiva do leite. O impacto da estiagem em Santa Catarina é devastador. Além de afetar lavouras e plantações, afeta com mais intensidade a criação de aves, suínos e gado leiteiro. Por isso criamos o programa ProSolo e Água do governador Carlos Moisés, que aportou 350 milhões de reais no programa durante um período de 3 anos. É um programa de grande aceitação, nós já temos filas de produtores já inscritos
para participarem do programa. É claro que nós não conseguimos atender a todos de uma única vez, mas nós estamos atendendo principalmente aqueles produtores que estão na fila do transporte de água durante os períodos de estiagem. Essas ações integram o programa Terra Boa, o antigo Troca-Troca, executado através de uma parceria com a FECOAGRO e as cooperativas catarinenses, e é considerado o maior investimento junto aos pequenos produtores rurais. Construímos o maior programa de troca-troca da história de Santa Catarina. Serão mais de 105 milhões de reais que estão sendo investidos no programa para nós aumentarmos a base de apoio aos produtores rurais catarinenses. E criamos dentro do programa Terra Boa, nós criamos o programa Novas Fronteiras, aquelas áreas que vão ser cultivadas pela primeira vez, aquelas áreas novas, elas receberão uma cota de calcário maior, porque quando se cultiva um solo pela primeira vez, a necessidade de fazer a correção do solo é maior. A conectividade no campo sempre foi um grande desafio. Com o programa Internet no Campo, o governo pretende superar esse gargalo. Esse foi um trabalho intenso, que envolveu os ministérios da comunicação, aqui toda a estrutura de governo, até nós chegarmos a um projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, pelos 40 deputados estaduais que são parceiros desse projeto, que vão permitir com que a fibra ótica avance sobre o interior dos municípios catarinenses. Esse é um avanço extraordinário que vai transformar ainda mais o agro de Santa Catarina. O programa hoje destaca um apaixonado pela vibe do mar que identificou no movimento do surf uma oportunidade para criar, produzir e empreender. Avelino Bastos, uma vida de movimento constante, cuja inspiração vem do berço. Meus pais são imigrantes espanhóis, vieram para o Brasil no final dos anos 50, em 59. Eu sou o primeiro brasileiro da família a nascer em solo brasileiro. Convivi com uma família, posso dizer, se fosse ver pelo perfil europeu, a gente poderia dizer que são ciganos, né? São nômades, não são ciganos de formação, são espanhóis legítimos, descendentes dos celtas da Galícia. E uma característica muito grande foi essa questão de se mover e fazer a vida acontecer. Eu mudei de cidades muitas vezes, vim para Florianópolis em novembro de 1980 para fazer a Universidade Federal. E a minha história daí para trás, ela foi feita de morar em 5 cidades diferentes e ter 16 endereços diferentes. Então é uma vida de movimento constante. E lá num comecinho, eu queria fazer meus barquinhos, comecei a me encantar por barquinhos. Nesse momento eu sou paulistano de nascença, mas morávamos em Paranaguá, no litoral do Paraná. E eu fazia canoazinhas, botava mastro, velas e tal, e um dia folheando uma revista Seleções, aquela Reader's Digest, uma revistinha pequenininha de curiosidades, eu vi uma matéria do Havaí, uns caras dropando umas ondas tal, não sei o quê. Eu falei, puxa, quero fazer esse barco. Eu já surfava de pranchinha de isopor, naquele tempo, deitado, tal, aquela coisa. E eu vi aqueles caras em pé, eu falei, pô, tenho que fazer uma prancha dessa. Nesse momento, eu tinha 9 anos de idade, foi em 1970. Eu fui na casa de um amigo, que depois veio se transformar fabricante de prancha também, o Rubens Canfield, um ótimo fabricante de prancha, inclusive. E no fundo da casa dele tinha lá um monte de coisa jogada fora, no finalzão do quintal, casa do interior, uma tábua de passar roupa. Peguei essa tábua de passar roupa velha, pedi para a mãe dele, ela me cedeu, eu descasquei ela toda, fui na empresa do meu pai, que é na área de metalurgia e tudo mais, fiz uma quilha de chapa de ferro, parafusamos no fundo, fomos para a praia. O negócio não flutuou, afundou, fiquei super frustrado. Meu pai viu essa complexidade, essa frustração, me deu um pneumático, uma boia de trator grandona, enorme. E aí eu peguei dela, dobrei aquele donut, fiz dele uma banana, amarrei com uma cordinha, eu lembro até hoje, uma cordinha de varal que eu capturei da minha mãe, fiz dela uma banana, enfiei uma madeira aqui, como se fosse uma quilha, fomos para a praia, ao contrário da tábua de passar roupa, flutuou demais. Por que eu conto essa história? Porque ali é o que eu chamo de momento nuclear, é o momento onde eu despertei para, eu quero fazer. E motivado pela ideia de dominar o conhecimento de como fazer uma prancha, o Avelino começou a surfar.
Meu pai me ajudou, nós fomos descobrir onde vendiam os materiais, fomos comprar o material e aí eu fiz a minha primeira prancha. Para dar um contexto da época, tudo sobre prancha de surf era segredo. Quem fazia prancha não contava nada, era um segredo. Vamos imaginar o esporte surf nos anos 70 como uma coisa diretamente ligada a vagabundo de praia. Santos teve uma época, logo que eu comecei a pegar onda, que inclusive você não podia pegar onda entre as 8 da manhã e 6 da tarde, era proibido. Então é uma trajetória, assim, para mim, fascinante ter podido viver esse segmento da história. Lá nos anos 70, um esporte extremamente marginal. Eu explico para as pessoas que o surf em si é o braço esportivo do universo hippie. Assim como outros esportes, os hippies não era jogar futebol, não era jogar vôlei, não era ser o mais rápido aos 100 metros rasos. O esporte do hippie era o esporte, largadão de praia, que era um esporte. E assim como tinha o rock dos hippies, também tinha o esporte dos hippies, que era o quê? O surf. Então eu pude ver esse universo do hippie, que eu acho que é o grande universo da fascinação do esporte. Legal estar nas Olimpíadas, mas ainda acho que aquela marginalidade é o que encanta as pessoas. E eu tive essa dádiva de gostar desse objeto, que justamente faz a intersecção entre o surfista e a onda. Dois seres da natureza, e a gente introduz aqui no meio um objeto que faz essa interlocução. E aí me fascinei por isso. No final de 76 eu fiz a minha primeira prancha num quartinho em cima de 2 cadeiras. O quartinho era tão pequeno que a prancha não cabia dentro do quartinho. Ela tinha que ficar o bico enfiado num vértice do quartinho e a rabeta no outro. Eu tinha que passar por baixo da prancha para fazer um lado, para fazer o outro. Aí quando foi a laminação, imagina que aqueles cabelões todos que eu tinha na época, cabeludão, virou tudo cheio de resina. Minha mãe me deu um saco plástico para eu vestir, depois uma touca de banho para poder não ficar tão horrível, para ela ter que cortar aquelas madeixas cheias de resina. E a primeira prancha rendeu. E como rendeu? Se tornou objeto de desejo nos locais onde o Avelino chegava. Comecei a surfar muito, vir para o sul pegar onda, porque como eu conhecia de Paranaguá, fomos lá nos anos 70, 76, acampar pela primeira vez na Ilha do Mel, acampamos em Santa Catarina, tinha um amigo, Mauro Rabelé, super ligado à família dele de Laguna, então vínhamos para Laguna, Farol de Santa Marta, ou seja, essa trajetória de viajar no surf foi uma coisa que eu me transformei em nômade no dia seguinte. E fazer pranchas foi uma dádiva, porque nos locais que eu comecei a chegar, eu comecei a ter pessoas que queriam uma prancha como a minha. Então eu voltava para Santos, fabricava a prancha e tempo depois ia lá devolver, entregava a prancha, pegava meu dinheirinho e tal. E dessas histórias aí, a primeira prancha sob encomenda que eu tive foi do meu sócio, inclusive hoje, o Nelson Mendes, que encomendou a primeira prancha comigo. Isso foi em junho de 1977. Isso foi crescendo a tal ponto de eu começar a ter muitas encomendas dessas viagens que eu fazia para o sul para surfar. E depois eu comecei a me ligar ao pessoal de São Paulo, começou a me convidar para ir shapear em São Paulo, e a coisa foi desenvolvendo. Chegou um determinado momento que eu era um fabricante de prancha hiperativo, mas sempre um fabricante de fundo de quintal. Nessa época, fins de 79 e começo de 80, o Avelino prestou vestibular em 10 universidades. Foi aprovado no vestibular da UFSC e veio morar em Florianópolis. Aqui teve início a Tropical Brasil. Do momento que eu passei no vestibular, sabia que eu ia morar em Florianópolis, eu falei, só volto a fazer prancha de novo quando fizer dentro da minha fábrica. Essa janela demorou 1 ano. Jovens chegando em Florianópolis para estudar, alugar um lugar para morar, construir o fundo de quintal, precisava de fiador para isso, fiador para aquilo. Imagina, final dos anos 70, começo dos 80, era tudo um pouco mais complexo, né? Não existiam linhas de crédito, principalmente para garotos, né? Bom, mas aí a coisa foi e tal, em novembro de 1981, a gente fundou a Tropical Brasil. E a partir daquele momento foi uma coisa brilhante. Eu convidei 2 atletas da época que eram promissores, 2 surfistas locais, o Roberto Lima, que já era campeão catarinense, e o Davi Rosadel, que com 17 anos também estava vindo estudar em Florianópolis, e os 2 aceitaram o convite. As 2 primeiras pranchas, as 4 primeiras pranchas, para mim, para o meu sócio, para o Davi e para o Lima, ficaram prontas no dia 19 de novembro de 81, e no próximo final de semana tinha um campeonato de surf, do qual o Davi ganhou, e aí foi o nosso primeiro título, digamos assim. Naquele final de ano, a gente ficou sabendo que haveria um campeonato brasileiro feito na Joaquina, que foi o Olímpicos de 1982, em janeiro de 1982. Formei uma equipe de jovens surfistas desconhecidos, de Santos, de Santa Catarina, e no final
fomos os grandes campeões do desse evento da Olímpicos. E isso nos projetou nacionalmente. No dia seguinte começaram a entrar encomendas do Brasil todo. Você imagina que do Nordeste ao Rio Grande do Sul o telefone tocava. Eu não tinha a menor ideia como as pessoas descobriam o nosso telefone, mas o boca a boca era dinâmico, de fazer 1, 2 pranchas por dia. Isso foi passando para 4, 5, 6, 7, 8, o negócio foi crescendo. Ao final a gente estava numa dinâmica incrível, eu comprava, vendia, shapeava, fazia muita coisa. Eu tive uma estafa, posso dizer assim, que foi muito para mim. A gente estava tendo um sucesso incrível, ganhando campeonatos fora de Santa Catarina. Tínhamos rompido o establishment do surf da época, que era o surf era Rio de Janeiro, São Paulo e o resto do Brasil. De repente, Santa Catarina virou não só um estado importador de coisas e conceitos, como passou a exportar não só campeões, como pranchas de surf. Nós viramos uma marca de destaque, começou a rivalizar com marcas do Rio e São Paulo, e surfistas daqui começaram a se colocar bem posicionados nos campeonatos a nível nacional. E foi nesse momento, no pico, que o Avelino, vencido por uma estafa, deu uma parada total. Larguei tudo, passei um tempo com meus pais no apartamento deles em Santos, que eles ainda moravam lá, moravam em Curitiba e Santos, e aí eu resolvi que eu ia visitar meus familiares na Espanha. Comprei uma passagem, fui para a Espanha, fui conhecer meus avós que eu não conhecia a Espanha, não conhecia meus descendentes até então. E aí fui para lá. Passei 4 meses viajando, passei 6 meses na Europa, sendo deles 4 meses viajando de mochila, de trem, sem parar por todos os países. Até a hora que voltou aquela coisa, aquele desejo de surfar de novo, eu fui para Biarritz. Eu conheci uns franceses que tinham vindo surfar no Brasil e passei uma temporada em Biarritz fazendo prancha. Fui convidado pela principal fábrica francesa para shapear na época, shapeei lá. Falei, caramba, já que eu estou aqui, deixa eu aproveitar. Comprei uma passagem, fui para os Estados Unidos, fui para a Califórnia. No primeiro mês que eu estava lá, bati na porta da principal fábrica de pranchas da época, a Nectar, americana, era uma instituição de fábrica na época, e me aceitaram como shaper, comecei a shapear lá. É uma história engraçada, porque eu fui fazer o teste num dia crítico deles, eles estavam perdendo um dos shapers principais, e eu cheguei no dia e bati na porta. E o cara falou, tá bom, volta amanhã para fazer um teste. Eu brincando, falei, não, test today. Meu inglês era pífio, né? Falava francês, falava espanhol, mas o inglês ainda estava... Test today. Ele falou, não, tomorrow, test today. O cara ainda depois brincava comigo com isso. Aí comecei a trabalhar, 3 meses depois eu me transformei em gerente da fábrica, comecei a cuidar da operação dessa área de shape, designs e tudo mais, exportávamos para o Japão, Europa, uma série de lugares. Fui morar no Havaí uma temporada, voltei a trabalhar na fábrica, quando resolvi voltar para o Brasil e refazer o meu trabalho no Brasil. Voltei com novas ideias, entendi como era o mercado americano, entendi sobre qualidade, vi que o grande ativo que eles tinham na época era ter ídolos e valorizar os seus ídolos. Falei, vou voltar para o Brasil e vou fazer minha parte nesse processo. Na volta para o Brasil, o Avelino começou tudo de novo. Refizemos uma fábrica nova, que ficava ali na Carvoeira, na descida da Carvoeira, perto da universidade, e resolvi montar uma nova equipe. Chamei Davi e tal, e falei, não, vou montar uma nova equipe com jovens. Foi daí que surgiu uma equipe de competição muito jovem, daí que veio Teco Padarates, Peterson Rosa, Neco Padarates e vários outros jovens, eram muito jovens. Desses 3 eu posso supor, né? Tem gente maravilhosa nesse grupo, né? Pio Pereira, Fabiano Fischer, gente que a gente começou a trabalhar, levar para viajar, começamos a conversar sobre surf. Eles começaram a crescer muito rápido no surf brasileiro, porque eles já percebiam que o estágio do surf brasileiro era apenas uma passagem. Então, de repente, isso acabou sendo contaminado. Grandes eventos acontecendo no Brasil, revistas que podiam nos divulgar esses grandes eventos, esses acontecimentos, e nós gerando o produto prancha de surf de vanguarda e ainda por cima com uma equipe extremamente competitiva. Para os primeiros mundiais de amadores em 86, na Inglaterra, tivemos um bom resultado, fui organizador dessa equipe. Depois, em 88, no Porto Rico, quando fiz parte de um grupo bem eclético de dirigentes e surfistas, talvez a melhor equipe que o Brasil já tenha reunido a nível de talento. Estava lá Flávio Boabaide organizando a equipe, Marcos Conde como um dos técnicos, o Pardal como um dos técnicos, Rico de Souza como longboarder da equipe, Teco,
Fábio Gouveia, gente incrível, ótimos surfistas. E lá a gente quebrou esse paradigma, foi quando o Fábio Gouveia foi campeão mundial, amador, o Teco foi o surfista que maior quantidade de pontos fez no evento, e aí a gente ganhou um reposicionamento. Aí que o mundo percebeu que a gente já tinha andado no embalo. E essa visão foi se progredindo, né? E aí a Tropical Brasil foi crescendo como negócio. Começamos a expandir a fabricação de pranchas, começamos a expandir a linha de produtos, comecei a ter mais produtos, confecção, acessórios, blá, blá, blá. Isso foi até dar um stall. Estava uma época que as marcas estrangeiras estavam em propensão enorme, crescendo enormemente no Brasil, e nós éramos uma marca brasileira. Por mais que movimentasse muito capital, ela dependia de um capital intenso que nós não tínhamos. E nem, posso dizer, um know-how suficiente sobre a matéria confecção. Tinha gente muito brilhante nesse meio e nós éramos apenas uma boa marca, mas uma pequena marca coadjuvante. O negócio, de uma certa forma, quebrou, faliu, vamos dizer assim, rompeu. Hoje as grandes marcas de surf mundial, praticamente todas são quebradas. O surf como moda acabou, né? A gente tinha aí uma estatística que dizia de cada 100 pessoas que entravam num surf shop, 5 eram praticantes, 95 eram apenas admiradores. Isso mudou, um shopping center normal tinha 5, 6, até 8 lojas de surf espalhadas. Nunca conheci um esporte que tivesse uma rede de distribuição tão grande. 30, 40 marcas dentro de uma loja, era uma coisa absurda. De repente isso fez assim, ó, se auto-englutiu. De 2008, vamos dizer aí, 2006, a praticamente o momento atual, isso veio encolhendo, encolhendo, encolhendo. E ao mesmo tempo, o número de praticantes na água foi crescente. Então a moda acabou e a prática do esporte cresceu. Hoje, o esporte é feito de praticantes, independente do nível. Gente que está começando hoje, gente que voltou a surfar depois, com 60 anos de idade. Tem vários clientes que voltaram a surfar. Pô, me resolve uma prancha, quero voltar, faz 30 anos que eu não pego onda, agora eu posso. E aí começou um novo mercado a se expandir. E a Tropical Brasil renasceu, com força, foco e pragmatismo. Eu percebi que o surf competição, ele é uma pequena parte divertida do todo. Eu não consigo nem chamar o surf como esporte e nem como estilo de surf. Ele é uma atividade aquática muito extensa. Então, a competição se transformou em uma coisa não pequena, mas eu consegui enxergar que ela foi um motor para a expansão do negócio como um todo, de apresentação, foi como esporte, tal. Então eu vejo hoje que atender o surfista comum em detrimento de ter uma equipe altamente competitiva, foi uma decisão que eu tomei há 10, 15 anos atrás, eu vi que era a parte que mais me provocava. Então quando eu pego por esse prisma, eu vejo que é para onde eu estou caminhando. Como é que eu faço pranchas mais eficientes? Como eu dou uma primeira emoção possível para alguém, para que ela tenha uma primeira entrada no esporte e falar, uau, que legal. E como é que eu pego alguém que sempre quis surfar ou quer voltar a surfar e ajuda a pessoa a ter uma nova emoção, uma emoção que vai lhe cativar. Então, as coisas que mexem comigo nesse momento são isso. E quando eu olho para o mundo, eu vejo que o mundo também tem carência disso. Tem um espaço enorme. Hoje o Brasil é o país do surf no mundo. Nós somos os melhores primeiros do ranking de competição. Temos surfistas, temos ondas legais, temos público, temos cultura de praia. Então o Brasil, assim como a Austrália, assim como a costa oeste da Califórnia, né? A costa oeste na Califórnia, dos Estados Unidos, assim como a costa norte da Espanha, o sul da França, são lugares mágicos do surf. As pessoas vão do mundo inteiro para lá para ter essa emoção de surf. E eu falei, poxa vida, a gente tem esses caras hoje que são os grandes campeões do surf mundial, temos esse destaque, medalha de ouro, campeão mundial, bicampeão mundial, aquela história toda, mas a gente não tem nada desse quinhão comercial global. Isso ainda é um desfrute exclusivo dos americanos, australianos praticamente. Eu posso dizer para você que hoje o Tropical Brasil é uma das 5 empresas no mundo tão verticalizadas e que detém tanta tecnologia e design. E eu quero levar isso um pouquinho mais para o mundo, entendeu? Levar isso para fora, quando as pessoas chegarem numa boa loja de pranchas no mundo, olhar lá, tem um quiosquezinho de Made in Brazil. This is our way to be. Como dizia um grande amigo, pessoa que eu tenho muitas saudades, o Sidney Tenus, que foi o fundador da OP no Brasil, e ele escreveu um livro que chamava o Surfista Peregrino,
E tem um determinado momento que o cara fala assim, eu sou viciado por horizonte. Isso determinantemente me marca e me mostra que justamente eu sou viciado por horizonte. Não só como surfista, mas principalmente como empresário, como designer, como influenciador. Então eu gosto de trabalhar com essa possibilidade que logo além tem algo mais legal. Por que não continuar caminhando dinamicamente, pequenos passos, mas dinamicamente? Então eu vejo que o mercado global faz totalmente parte. Eu não sou um empresário xenófobo. Ah, não, os gringos não podem entrar. Não. Assim como eu não consigo me enxergar como alguém não deixando eu entrar lá. Eu tenho parcerias com marcas estrangeiras no Brasil, assim como eu espero que elas tenham comigo lá. E o mercado não é Brasil, o mercado é mundo. E eu acho que isso tem norteado o nosso movimento de negócio. Eu acho que mesmo sendo Tropical Brasil, eu acho que está num momento peculiar no mundo para levar esse nome para fora com novas características. Meu caro Avelino, agradeço a gentileza da entrevista com votos de sucesso no empreendimento. Obrigado, Raimundo, pelo carinho e a amizade que nos temos, né? Obrigado, realmente obrigado. E o programa de hoje termina aqui. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!